deste nosso fim de tarde, deste nosso início de noite, fala sobre o pecar e o não pecar. E explica um pouco sobre a ira futura. O que é a graça? Muitas vezes as pessoas pensam, entendem erradamente o que é a graça. O que é a graça? A graça é o perdão, o livramento da maldição, mas deve ser explicado que a graça definitiva, a salvação definitiva, está no dia, no encontro com o Senhor. A graça e o livramento da ira futura, isso está lá em Mateus 3,7 e 1 Tessalonicenses 1,10, e nós vamos chegar lá. Mas vamos começar aqui pelo Ezequiel 3,21. Eu quero ressaltar a vocês que nós não estamos brincando, não estamos passeando, não estamos nos divertindo, nós estamos falando de um assunto seríssimo, um assunto que influencia toda a sua vida, a vida da sua família, da sociedade e a vida futura, a vida eterna. Ezequiel 3,21. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Aqui nesse versículo nós começamos a esmiuçar este assunto. Nós encontramos a responsabilidade, encontramos que essa responsabilidade gera uma eleição, que existe uma eleição aqui, e o Senhor é que escolhe, diz a Escritura. Levar a notícia verdadeira, devemos levar, diz o versículo, a verdade, e a recusa é pecado. A pessoa que tem o conhecimento da verdade não passa ao seu semelhante, ela tem maldade e a maldade traz a morte. Nós devemos passar a verdade ao nosso semelhante, ser honestos, sinceros e revelar a grande verdade, que é um único Deus e um único Salvador, para que as pessoas não se desviem com heresias, com costumes, com lideranças e até mesmo ministérios que estão no mundo muitas vezes contaminados e passando dificuldade para fazer a manutenção, o ensino e a salvação das criaturas, dos seus membros. Dureza é realmente uma dureza isso. Existem consequências, diz o apóstolo Paulo. Não é brincadeira. Marcos 5,34. Ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aqui nesse versículo nós encontramos milagres, a revelação de que os milagres existem e estão à disposição. Encontramos o poder da oração e da fé, que levou essa mulher a chegar a Jesus. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, vai-te em paz. Olha o caminho da paz, e fica livre, não saia desse caminho, e fica livre deste teu mal. Mateus 23, 26, isso tudo é graça e isso tudo nos leva ao conhecimento do mundo que vivemos, dos momentos que estamos vivendo. Mateus 23, 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo para que também o seu exterior fique limpo. Aqui nós temos um exemplo há 2000 anos atrás, e isso acontece ainda hoje, de pessoas que se limpam por fora. Ele disse: primeiro limpa o interior do corpo para que também o seu exterior fique limpo. Temos nesse versículo o ensino da hipocrisia, e que essa hipocrisia é pior do que a falta do ensino, porque a hipocrisia, os falsos mestres, são corruptos. E esse pecado é terrível, isso está lá no versículo 35 de Mateus 23. E todo o mal do mundo, desde Adão, cai sobre essa criatura.
ele é um mestre falso, ele é um hipócrita. É uma pessoa que só se limpa por fora e esquece que por dentro, primeiro tem que estar limpo, também tem que estar limpo por dentro. João 5,14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Aqui nós entramos já no assunto da ira e no assunto da graça. Não peques mais após o milagre. Muitas pessoas recebem o seu milagre na igreja, vão para casa e caem no infortúnio, no pecado, nos atos ilícitos e não no arrependimento, na fé e na liberdade. E se lançam na lama novamente. E diz aqui o nosso Senhor: para que não te suceda coisa pior, não voltes atrás. O milagre, a fé, a cura levou ao desentendimento, muitas vezes, as pessoas. Leva ao desentendimento, muitas vezes, as pessoas. E a decisão de voltarem, de se perderem, de terem uma liberdade diferente da liberdade da consciência. A decisão deve ser salvação para si e para o seu semelhante, e não matar Jesus, porque aqueles que pecam são os culpados pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se sabia quantos anos esse homem que foi curado aqui, que Jesus diz mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Quantos anos ele, lá em João 5,14, este homem esperava a sua cura. Mas sabemos que ele estava doente há 38 anos, ele era doente. E a cura gera lealdade e confiança. Ela deve gerar lealdade e confiança. Jesus diz: não peques mais. A cura não pode ser para apenas um bem-estar e um desligamento da verdade e da graça. A cura deve nos aproximar ao Criador, único Criador e único Senhor, que tem um projeto de vida e vida eterna. Mateus 3,7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? O sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo nos livra da ira futura. Ele nos dá a salvação no dia do encontro com o Senhor. Nós temos que estar preparados. As pessoas precisam estar preparadas. A ira vai ao encontro. A lei da física diz: toda ação gera uma reação contrária, oposta, da mesma forma, da mesma intensidade. Se a pessoa está errada, ela vai se encontrar com uma força má e destruidora, como ela está realizando. Apenas a responsabilidade que nasce da fé pode nos livrar da ira de Deus. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Jesus disse: eu venci o mundo. Ele não disse o Pai venceu o mundo, ele disse: eu venci o mundo. E você tem o poder de vencer o mundo com os ensinamentos das Escrituras. A graça, meus queridos, nos livra, nos dá milagres, nos dá cura, nos dá proteção, nos dá ensinamentos, nos dá capacidade, mas a graça tem que ser acompanhada de ações de vida. A graça tem que estar de acordo com Deus para se manter, tem que haver uma manutenção. As igrejas têm que fazer um ensino, cultos, para fazer essa manutenção. A maldição foi tirada, e a graça que nós temos hoje, no dia de hoje, é a graça de escolher o que desejamos fazer, se o certo ou o errado. O Espírito Santo está sobre tudo e sobre todos,
para avisar isto é errado, isto é certo. E nós devemos levar essa mensagem da verdade. O único e suficiente Salvador e o único Deus nos deu esse livramento, essa consciência, essa sabedoria de que nós podemos escolher passar do dia de hoje para o dia de amanhã com vitória. Então não confunda a graça com a liberdade de fazer tudo o que quiser, e que aquele versículo que tem que perdoar 7 vezes 7 acontecerá e que nada vai acontecer a você. Tudo que você fizer vai ter consequências. Ou você planta a boa semente e colhe a boa safra, ou você planta a má semente e depois vai ter que se ver com o resultado. 1 Tessalonicenses 1:10. E para que aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus nos livra da ira vindoura. O sacrifício de Jesus não fica por aí te livrando de tudo que é coisa errada que você faz, da hipocrisia que você faz, da falsidade, do se aproveitar de pessoas ignorantes com relação ao conhecimento da verdade, se aproveitar da juventude, das pessoas que estão cheias de saúde, com disposição para tudo e com pouca experiência. A graça está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 1:10, e para que aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Da ira futura. Se você perseverar até o fim, você será salvo. Mas você tem que andar no caminho. Não tem moleza. Não tem só culto de prosperidade, de riqueza, de milagre. Você tem que escutar a verdade. O que você planta, você está pronto para colher? Está preparado para colher? A ira vindoura, o juízo, a condenação, o sofrimento, a dor, a última vinda, Jesus não vai vir pela terceira vez, é a última vinda, e ele está por vir a qualquer momento. Confie em Jesus, é o meio e o fim, ele te dá o ensinamento, o livramento e a livre escolha. Você que escolhe a sua vida, você que sabe da sua vida, não é o pastor João Delfino, não é a liderança, não são os ministérios, é você e o Espírito Santo que devem trabalhar particularmente. Você recebe apoio, recebe orientação, recebe consolo, recebe ensino, recebe pregação para que fique curada ou curado, recebe um acompanhamento e o exercício sacerdotal para que a sua vida seja santa, justa. Mas você que decide, você é que decide. O livramento é para a ira futura. Hoje você decide. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Jesus não é um rei carnal. Ele foi um homem carnal e um Deus presente, mas Jesus não é um rei carnal. Tem muita gente enganada por aí. Ele não teve filhos. Ele é o Rei dos Reis espiritual, que dá o direito à árvore da vida, que dá o direito à vida, que dá o direito à vida eterna. Nós estamos com pessoas nos acompanhando, e eu quero dizer a vocês que nos acompanham no Tweetcast, que deixem perguntas, temas que vocês precisam, que depois, outra hora, não aqui na rádio, que nosso tempo aqui é limitado, nós faremos uma palestra sobre o assunto, um ensinamento sobre o assunto e entrevista. Aí você tem a liberdade de fazer as suas perguntas e nós
dentro do possível, responderemos todos os seus questionamentos. Estes são os detalhes do ensino de hoje, do tema de hoje. Quero, mais uma vez, ler o versículo-chave. Deus abençoe, André. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, a ira futura, como diz Paulo? Hoje você precisa de conhecimento, de igreja. Passe o fim de semana lendo as Escrituras, orando, oração, busca, fazendo o bem ao seu semelhante. Arrependimento do mal, fé. Peça a proteção do ministério, a orientação, cultos em benefício a você, a sua família. Não fique pensando só em prosperidade, só em riqueza e só em milagres. Você tem que ter consciência, de que você está sob a graça, e a graça é escolher. Você não é escravo de pastor, de patrão, de sociedade, de ministério, de poder, seja do que for. Ninguém tem poder sobre a sua vida. Você escolhe. E Jesus te livra da ira futura se você perseverar até o fim e manter esse desejo de servir a Deus, de viver com Deus, de andar segundo o seu projeto, que é o bem. O mal não existe. O mal foi produzido por Satanás e os espíritos imundos, que são os anjos caídos, e as pessoas más que participam disso. Mas o mal não existe dentro do projeto de Deus. Ele existe hoje no mundo. A maldição existe hoje no mundo. Mas no fechar do contrato, no fechar da aliança, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, esse mal vai ser exterminado, porque ele não está no projeto. Deus é bom, Deus é amor. Salve-se a você e as almas que o cercam, com o seu testemunho benigno de fé e de amor. Vá à igreja, ore, faça obras beneficentes, nos ajude o Ministério Igreja Casa de Deus, ajude os ministérios, e que Deus os abençoe, que Deus dê sabedoria, paz e tranquilidade, saúde para os seus. Ore, porque o Espírito Santo está à disposição de vocês, os milagres estão à disposição de vocês, a sabedoria está à disposição de vocês. Peçam sabedoria, peçam poder, autoridade, o livramento de Deus. Passem pelo batismo, apresente os seus filhos, façam o seu casamento, você que não está casado. Participe dos cultos da igreja, se não puder ajudar cantando, ensinando, louvando ou pregando a palavra ou fazendo qualquer obra material, participe dando a sua oferta, dando o seu dízimo, se for possível, se você conseguir esse conhecimento, essa fé. E até o próximo sábado, se Deus quiser, 18h23, eu vou encerrar aqui. Um abração para todos que estão nos acompanhando pelo Tweetcast. Deus os abençoe. Até o próximo sábado pelo Tweetcast. Encerramos e guardamos para vocês assistirem mais tarde. Aqui na Rádio Sobral nós seguimos o trabalho. 18h23. 18h23. Graças a Deus por isso. Nós vamos a um louvor da Damares.